Olá pessoal, tudo bem? Alessandro Couto, do Grupo Módulos, para mais uma transmissão aqui no nosso canal do YouTube. Hoje o assunto será a reforma tributária. Esse assunto vai impactar ao longo dos próximos anos a todos e hoje eu quero trazer um panorama geral do tema para que todos nós venhamos estar atentos a essas importantes modificações. Porém, antes, quero solicitar a sua inscrição nas nossas mídias sociais, no Grupo Módulos nas redes Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, para que você se mantenha sempre informado das nossas últimas atualizações. Este é um importante canal de comunicação da nossa empresa e vale a pena você participar dos nossos conteúdos. Bom, vamos à reforma tributária, a um panorama geral. No primeiro slide, quero trazer as informações relacionadas às legislações do tema. Então, nós temos a Emenda Constitucional 132 de 2023, trazendo os pilares para a reforma tributária, criando os novos impostos sobre o consumo, tributação do destino e o período de transição. Aí vem a Lei Complementar 214 de 2025, com destaque para as regras de incidência do CBS e IBS, o regime de não cumulatividade, regimes diferenciados, regras do imposto seletivo e as normas de transição para o novo modelo. Temos também, em 2026, a Lei Complementar 227, criando o Comitê Gestor do IBS, que será responsável pelo imposto compartilhado entre os estados e municípios, e disciplina dos aspectos do processo administrativo e tributário. Então, nós temos aqui, pessoal, um panorama geral das principais legislações pertinentes ao tema. Então, a Lei Complementar 214, ela tem mais de 500 artigos que vão trazer algumas informações importantes relacionadas ao CBS, ao IBS, a várias informações que é importante para que você possa se preparar, estudar com base na leitura dessa legislação, que será muito útil. Já a Lei Complementar 227 vai estar relacionado ao IBS. Então, para reforçar, pessoal, em relação a essas nomenclaturas, a gente tem o CBS, que lá na frente a gente vai entender que substituirá PIS e COFINS, é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que irá substituir ICMS e ISS, que é o imposto sobre bens e serviços. Cada um deles vai ter, assim, a sua administração. Então, a CBS está sob tutela federal, porque PIS, COFINS é administrado pelo governo federal. Já o IBS será uma nova nomenclatura de um novo imposto que vai ser administrado por estados e municípios. Então, ele vai ter toda a questão de ICMS para os estados, dentro do IBS, e o ISS dos municípios, dentro do IBS. O que vai reger essa lei é a Lei Complementar 227. Então, nós temos lá um comitê formado por representantes dos estados e dos municípios que estarão fazendo, toda a legislação, a questão da alíquota, a questão da administração tributária desse imposto, quando ele entrar em pleno funcionamento, é este o comitê que vai gerir o IBS. Então é importante a gente ter em mente essas legislações. Eu trouxe aqui também um cronograma sintético ao longo de alguns anos e eventos. Então, lá em 2023, nós temos a promulgação da Emenda Constitucional 132. Aí nós tivemos toda a tramitação na Câmara e também no Senado. Aí nós temos a primeira legislação um pouco mais consistente, que é a legislação
é a Lei Complementar 214, que vai trazer as disposições sobre o CBS e IBS. Já em 2026, nós temos uma fase importante, que é o início das alíquotas de teste de CBS e IBS em documentos fiscais. Então, início das alíquotas de teste, calibragem para o modelo é 2026. Já em 2027, nós temos a extinção do PIS e COFINS e o início efetivo da CBS. Aí em 2028, nós temos ali o intervalo onde vai passar por alguns processos, algumas calibragens, principalmente no que diz respeito à IBS. Já em 2029 até 2032, teremos a convivência entre dois modelos. O modelo atual, que rege ICMS e ISS, e o novo modelo que vai reger o IBS. Então, nós vamos conviver ali, ao longo de alguns anos, com dois tipos de sistemática. Uma para ICMS e ISS e outra para o IBS. Então, a gente vai ter a redução gradual de alguns impostos e o aumento do outro imposto. E lá em 2033, nós temos o sistema totalmente implementado. Então, qual que é a dica? Não deixe para a última hora. Comece a estudar a reforma tributária desde já, para que você entenda toda essa fase de transição ao longo desses anos, para que você não tenha surpresa e você consiga entregar excelência aos seus clientes. Eu também trago aqui o cronograma analítico. 2026, já em alguns casos, haverá multa para não inclusão da CBS e IBS em documentos fiscais. Então, a legislação prevê que a partir de agosto de 2026, as empresas do regime normal que não informarem as alíquotas de teste de CBS e IBS estão sujeitas a uma penalidade. Então, essa é a atenção para este momento em 2026, para que você esteja atento a assessorar o seu cliente para que ele tenha um software, para que o emissor de notas fiscais de produtos, serviços, os documentos fiscais em si contemplem essas alíquotas de testes. Nós, do Grupo Módulos, temos os nossos softwares adaptados, preparados para emissão desses tributos com essas informações. Ao decorrer dessa transmissão, mostrarei essa tela para que você consiga enxergar essa informação consistente dentro do nosso sistema. Para as empresas do Simples Nacional, nós temos agora, em setembro de 2026, uma opção. A opção que vai alcançar o exercício de 2027. Então, aqui nós temos uma novidade. Já temos aqui um ponto de atenção para 2027, que a gente estava acostumado com a opção do regime para o Simples Nacional no começo do ano calendário, ele foi antecipado, foi trago para o período anterior. No caso, em setembro de 2026, as empresas vão ter que optar para 2027 pelo sistema do Simples Nacional, e eu coloquei aqui o destaque para o regime híbrido. Logo à frente, vamos fazer algumas reflexões, algumas informações em relação a esse regime híbrido, se a empresa vai optar ou não por esse tipo de regime dentro do Simples Nacional. Eu coloquei aqui uma dica para que todos nós venhamos estudar as classificações tributárias para CST, C-Class-Trib, NCM, para os novos impostos, regra de tributação por produto e serviço, os benefícios fiscais, isenções, imunidades, reduções que a legislação prevê para alguns casos. Então é importante estudar a fundo a reforma tributária,
no que tange a cada um dos nossos clientes, das nossas empresas que nós assessoramos, para que nós possamos averiguar possíveis benefícios fiscais, algumas reduções que a legislação vai prever, para que nós possamos atender os nossos clientes com muita atenção. Já em 2027, teremos então extintos o PIS e a COFINS, e o que deverá ser um alívio no que diz respeito a declarações acessórias, como, por exemplo, o FD Contribuições. Então, lá em 2027, prevê-se, espera-se que o FD Contribuições vá parcial em comparação ao que temos hoje. Hoje nós declaramos algumas informações como PIS e COFINS, espera-se, entende-se, né? A gente está pressupondo que em 2027 essas informações de PIS e COFINS não serão mais obrigadas, porque já não teremos mais esses tipos de impostos nas apurações. Por um outro lado, a gente vai ter, né, que conviver com dois modelos simultaneamente, visto que o ICMS e ISS ainda vão existir. Então, lá em 2027, nós teremos que ser peritos, nós teremos que estar aptos para entregar aos nossos clientes, aos empresários, né? Quando eu falo os nossos clientes, eu falo a classe contábil de uma forma geral. Nós, Software House, entregamos a vocês, contadores, as ferramentas para que vocês possam desempenhar o seu papel de uma forma produtiva, ágil e a contento do que se espera no que diz respeito às legislações. E vocês, classe contábeis, amigos, companheiros, que estamos juntos nesse barco, vai ter que conviver, né? Vai ter que assessorar os seus clientes simultaneamente em dois modelos. O IPI praticamente vem a zero para muitos produtos. Eu coloquei ali a exceção à Zona Franca de Manaus. Por quê? A Zona Franca de Manaus tem um tratamento diferenciado dentro da reforma tributária. Então, a gente tem que nos atentar se um produto ele foi industrializado na Zona Franca de Manaus. Então, ele tem alguns tratamentos diferenciados que nós devemos estar atentos. Nós temos, então, o imposto seletivo como a provável início de cobrança. O imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, que vai alcançar alguns tipos de produtos e alguns segmentos, como, por exemplo, mercado de apostas, bebidas, produtos que são nocivos à saúde, eles terão uma tributação um pouco mais elevada do que se tem hoje. Então, é um momento ali que veremos a cena, o imposto seletivo. Futuramente também teremos algo que vai ser revolucionário dentro da reforma tributária, que é o split payment, que será gradual e opcional em operações entre contribuintes. Então, o split payment ele está sendo moldado, formatado pelas empresas que operam pagamentos, o governo. Então, existe um modelo que já está sendo construído para que a segregação, a divisão dos valores, o que é tributo, o que é produto, isso já esteja implementado dentro dessa novidade, dessa revolução que será o split payment. Split payment é o quê? É o pagamento dividido. Então, nós veremos lá no futuro que a Receita Federal, o governo em si, ele vai conseguir separar de uma operação, de uma nota fiscal, qual é a sua parte para poder já receber praticamente como sendo uma retenção na fonte, como no ato do pagamento, esse valor de imposto já entrar para o governo. Isso tende a alcançar, né, a questão da sonegação, empresas de fachada que emitem notas frias para obtenção de créditos.
Isso tudo vai ter uma alteração. Então, o split payment é importante nesse sentido, entre outros também, que o formato da reforma tributária tende também a estar trazendo um novo modelo, uma nova etapa para o sistema tributário nacional. Então, nesse sentido, né, o sistema tributário nacional que vai ser modernizado, vai passar por transformações, o split payment vai trazer mais transparência, a reforma tributária vai trazer mais transparência, vai trazer mais segurança para que investimentos possam ser feitos no nosso país. Lá em 2028, né, a previsão de que a alíquota de teste do IBS se mantenha, né, uma previsão de que ela vai se manter em 0,1, sendo 0,5 aos estados e 0,5 para os municípios. E ainda permanecem ICMS e ISS. E a preparação também, né, dos ambientes tecnológicos para a coexistência de ICMS, ISS e IBS. Então é uma fase também de preparação. O ano de 2028, os ambientes tecnológicos da Receita Federal, do Comitê Gestor do IBS, tudo que será criado para essa gestão, para esse tipo de administração, vai ter como base esse ano de 2028. E entre 2029 e 2032, nós veremos então a arrecadação efetiva da IBS. Por sua vez, vai haver uma redução gradual de ICMS e ISS e o aumento progressivo da IBS. Então, enquanto ICMS e ISS eles baixam, eles reduzem, há um aumento gradativo, progressivo da IBS na mesma proporção. E a redução dos incentivos fiscais para ICMS. Então é o que vamos ver ao longo aí desses próximos anos. Trouxe aqui uma informação que são as mudanças para o fiscal. Então, nós teremos um ator principal para a reforma tributária. Ele será o documento fiscal eletrônico. Ou seja, a nota fiscal eletrônica, todo o documento fiscal eletrônico, novos documentos que serão criados, por exemplo, a questão de aluguéis, que muitas das vezes não existe uma nota fiscal, a tributação muitas das vezes está restrita a imposto de renda. Com a reforma tributária, haverão novos documentos fiscais eletrônicos, novos tipos de documentos. Com o decorrer dos anos, não teremos mais o formato atual da escrituração mensal e o posterior envio da guia para a empresa realizar o pagamento. É sim uma apuração como se fosse individual, aonde o governo receberá sua parte em tributos a cada operação. Então, isso gradativamente vai acontecer. Como é o cenário hoje? Hoje nós recebemos os documentos fiscais das empresas, apuramos dentro do sistema, o sistema realiza o cálculo, a exportação, por exemplo, para o MIT. No MIT, nós temos a emissão das guias dos tributos, por exemplo, do PIS e do COFINS. Esse imposto é enviado para a empresa, essa empresa realiza este recolhimento dessa guia e, em seguida, a gente tem o quê? A declaração acessória. Vou citar o FD Contribuições, onde a gente entrega para o governo em formato padrão uma declaração acessória, porque a principal, que é o recolhimento da guia, foi feita pelo cliente. Esse cenário ele vai mudar. Esse cenário, ao longo do crescimento, do avanço da reforma tributária, ele vai ter um novo modelo. Essa medida ela é necessária para combater, por exemplo, empresas fantasmas de emissão de notas, que geram crédito sem o devido recolhimento, e também a sonegação fiscal. O que vai ser bom para o governo? Com o recebimento do imposto, em cada operação, o crédito para o próximo na cadeia produtiva será possível, trazendo ao sistema tributário nacional
transparência, bem como uma competitividade do nosso país no cenário internacional. Então a gente prevê, né, esse benefício aos cofres públicos, a questão da sonegação fiscal sendo diminuída, questões que hoje necessita de fiscalização, necessita de longos trâmites jurídicos em relação a uma empresa. Com a reforma tributária, nós veremos essa situação sendo modificada. Por quê? Um dos pilares da reforma tributária é a não cumulatividade. Então, recapitulando o que nós temos hoje, o modelo cumulativo, ou seja, o industriário paga o PIS, o atacadista também paga o seu PIS, o varejista também paga o seu PIS, até chegar no consumidor final. Então, isso é cumulativo. Com a reforma tributária, nós veremos o modelo da não cumulatividade. Ou seja, quando o industriário pagar o seu imposto CBS e IBS, ele vai ter esse crédito para o próximo da cadeia produtiva, que é o atacadista. E assim sucessivamente até chegar no consumidor final. Ou seja, o recolhimento, né, efetivo do imposto vai ser não mais no início, na origem, mas sim no destino. Então a gente tem esses pontos de atenção em relação à reforma tributária. Por isso que eu coloquei que o ator principal para a reforma tributária será o documento fiscal eletrônico. Então, as notas fiscais, os documentos fiscais que serão emitidos, eles darão base para que o governo consiga realizar toda a verificação das informações. Nós veremos, com o passar dos anos, com o passar dos dias, nota fiscal de débito, nota fiscal de crédito para situações de estoque, várias outras situações que hoje não geram crédito ou não são dada atenção, como, por exemplo, notas de abastecimento de água, de energia elétrica. Todo esse cenário vai trazer créditos para a empresa. Então, vai ser muito procurado, requisitado essa questão do crédito. Por onde que o governo vai controlar toda essa mecânica? Através do documento fiscal eletrônico. Veremos também, já está em curso, a apuração assistida, que é o quê? Um mecanismo semelhante à declaração do imposto de renda pré-preenchida, em que serão apresentados os débitos, os créditos apurados, com a possibilidade de inclusão das notas de débito e crédito e uma, entre aspas, eu coloquei, fechamento do tributo apurado. Então, num primeiro momento, nós vamos ver toda essa questão, né, da apuração assistida. Ela está iniciando agora pelo CBS, mas entende-se que vai levar para também o IBS, também o outro tributo da reforma tributária. Então a gente verá uma apuração assistida, com base no quê? No que eu expliquei, no documento fiscal eletrônico. Agora eu trago para vocês alguns pontos de atenção. Por exemplo, a revisão da carga tributária por setor. A reforma tributária ela não está afetando todos os setores da mesma forma. Cada um com as suas particularidades, eles vão ser atingidos de uma maneira, de uma determinada forma. Por exemplo, empresas de serviço tendem a ser mais impactadas, pois atualmente muitas recolhem o ISS com alíquotas relativamente baixas e podem enfrentar um aumento gradativo na sua carga efetiva. Então a gente aqui já tem um ponto de atenção. Empresa que presta serviço, ela vai ter um aumento, espera-se que ela tenha um aumento na sua carga tributária, por força da reforma tributária. Então esse salto vai acontecer. Já indústrias e empresas com cadeias longas de fornecimento tendem a aproveitar melhor os créditos do novo sistema, ou seja, a questão da não cumulatividade,
quando eu passo crédito para outras empresas, vai ter um melhor aproveitamento desse crédito. Comércio e varejo terão impactos que vão variar de acordo com a estrutura de custos e fornecedores. Ponto 2. Nós temos o aproveitamento dos créditos tributários. O novo modelo de CBS e IBS amplia significativamente o direito aos créditos. Então, vai ser uma corrida aos documentos fiscais eletrônicos que possam conter créditos tributários, para diminuir o quê? Os meus débitos, dentro da apuração que será feita. Então, o que a gente tem que ter de atenção, levar para os nossos clientes? Quando? Digo que já, neste momento. Você já consegue chamar o seu cliente para uma roda de conversa, para sentar com ele na mesa, explicar o que será a reforma tributária, fazer um mapeamento dos insumos, das despesas, explicar para ele que vai ter um controle rigoroso dos documentos fiscais, revisar toda a cadeia dos fornecedores. Então isso, as grandes empresas, elas vão certamente revisar os seus fornecedores. Qual é o fornecedor que vai disparar na frente, que vai ter a prioridade numa cadeia produtiva longa, por exemplo? Aquele fornecedor que conceda créditos. Também, um ponto de atenção é que uma gestão inadequada ela vai poder resultar em perda de crédito e aumento de carga tributária efetiva. Então, muitas das vezes, quando eu não me atentar para um crédito tributário, isso vai impactar no meu débito. Consequentemente, eu vou pagar mais imposto. Consequentemente, eu vou ter uma redução do lucro. Consequentemente, eu vou estar sendo prejudicado. Um ponto importante é o impacto no fluxo de caixa. Então, muitas empresas que estão concentrando a análise apenas na carga tributária, estão ignorando o fluxo de caixa, é importante rever essa questão. E o porquê a questão do fluxo de caixa é importante? Se numa reforma tributária estamos falando de tributos. Porque haverá novos mecanismos de recolhimento e compensação. E eu coloquei também a possível redução do capital de giro disponível. Por quê? A gente entende que a empresa em si, ela acaba utilizando um capital de giro que não é dela, que é o tributo. Por exemplo, se a gente pegar um período de medição, período mensal, vou citar, por exemplo, um mês de maio, onde eu faço as minhas compras e vendas, quando eu vou fazer o pagamento do meu tributo, será no mês seguinte, no mês subsequente. Ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, este benefício, digamos assim, de utilizar o crédito que é do imposto que eu vou ter que pagar, que não me pertence, que é do governo, isso não vai mais acontecer. Porque ao longo dos anos, o governo já vai ter essa retenção, por assim dizer, na nota fiscal. Então, temos que nos preparar. O fluxo de caixa da empresa tem que ser preparado para trabalhar com o que realmente é caixa da empresa. E necessidade também, de revisar as políticas financeiras e de tesouraria. Então, é importante revisar toda essa questão em relação à reforma tributária. Um outro ponto de atenção que você deve elencar para o seu cliente, para a empresa que você assessora, é a precificação dos produtos e serviços. Contratos e tabelas de preços precisarão ser revisados. Por quê? Porque ao longo do avanço da reforma tributária, alguns contratos, algumas questões de créditos, de valores, de preços, necessitarão de uma nova precificação. Por quê? A margem de lucro, a margem que hoje você coloca impostos dentro da sua
nota fiscal de embute dentro do preço do seu produto ou do seu serviço, isso vai ser alterado. Aí, quem absorverá eventual aumento tributário? É uma pergunta. Como você vai precificar o seu produto ou o seu serviço com essa questão? Entende-se, né, que possa ser a ponta final, o consumidor. Também uma nova pergunta que você pode trazer para o seu cliente e com ele construir a solução. Como que você vai recalcular as margens? Como tratar contratos de longo prazo assinados antes da reforma? Então aqui tem um ponto de atenção. Como que você vai tratar um contrato que você assina por 5, 10, 15 ou 20 anos? Então, isso tem que ser previsto porque o preço vai ser afetado diretamente pela reforma tributária, na questão dos créditos, na questão das alíquotas que ainda vão ser definidas. Então, muitas empresas precisarão rever as suas estratégias comerciais para preservar o quê? A sua rentabilidade. Em relação a pontos de atenção, nós temos os sistemas, os ERPs, de emissão de documentos fiscais. A adaptação tecnológica é um dos maiores desafios. Então, seu sistema de ERP precisa estar atualizado, adequado à emissão da NFE, de qualquer outro documento fiscal eletrônico, não só nota fiscal eletrônica, mas a nota fiscal de serviços, conhecimento de transporte, entre outros, eles precisam estar adequados à reforma tributária. A implementação dos novos códigos tributários, que vai vir com a reforma tributária, por exemplo, o CCLES-TRIB, e ajustar as integrações contábeis e fiscais. A própria Receita Federal destaca a necessidade de investimentos tecnológicos e treinamento durante a transição. Então, a própria Receita está recomendando um investimento em tecnologia, em software, em sistemas que ajudem o contribuinte, as empresas, a emitir de forma correta suas notas fiscais. Apresento aqui o emissor de notas fiscais eletrônicas do Grupo Módulos. Percebam que, ao clicar em NFE Emissão, nós temos uma nota fiscal sendo confeccionada e eu quero trazer a atenção para a aba Itens, onde já possuímos o campo para o imposto seletivo, CBS e IBS, com os campos da tributação normal, monofásica, transferência de crédito, ajuste de compensação, a situação tributária, a classificação tributária. Então, nós temos as opções: situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS, exploração de via, regimes automotivos, nos artigos 311 e 312. Então, nós temos os campos, as alíquotas padrões de CBS e IBS já tragas dentro do nosso software, dentro do nosso sistema. Então, você, cliente do Grupo Módulos, que emite notas fiscais pelo nosso emissor para suas empresas, ou até mesmo você, empresário, que emite as notas fiscais dentro do nosso emissor, saiba que ele já está totalmente adequado à reforma tributária. Já está preparado para essa obrigação de enviar dentro do documento fiscal as informações de CBS e IBS. Ponto 6. O período de convivência entre os dois sistemas. Entre 2026 e 2032, haverá a coexistência do sistema atual e do novo sistema. O que isso vai significar? É administrar simultaneamente ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI e também CBS, IBS, Imposto Seletivo. Essa duplicidade aumenta a complexidade operacional durante a transição. Então, ao longo dos anos, teremos que estar atento às legislações que vão surgir, que vão nascer e às que já convivemos, a que já fazem parte da nossa rotina.
Então a gente vai ter que conviver, né, como os profissionais competentes e aptos para entregar isso aos nossos clientes, às empresas, todas essas informações. Então é um período de atenção, é um ponto de atenção que você tem que ter no seu dia a dia. Também quanto ao regime tributário da empresa. As empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, essas vão poder sofrer, né, impactos bastante diferentes. Muitas organizações precisarão reavaliar se o regime atual continuará sendo mais vantajoso nos próximos anos. Então a gente tem que fazer uma análise, um planejamento tributário, observando o cenário de cada um dos nossos clientes, de cada uma das nossas empresas, para que se haverá vantagem ou não no regime atual ao qual ele está inserido. Isso é muito importante para que nós possamos fazer com que as empresas otimizem os seus lucros, otimizem as suas operações no que diz respeito a tributos. Se o regime do Simples Nacional é vantajoso ou não, se o cliente vai ter condições de se adaptar a um novo regime com as informações que são pertinentes a cada um deles. Temos também a tributação no destino, é um ponto de atenção. Então, o imposto ele passa a ser recolhido no local de consumo. Quais são as consequências? A revisão de operações interestaduais, mudanças logísticas, fim gradual de diversos incentivos estaduais. Empresas que podem utilizar benefícios regionais devem analisar desde já os impactos financeiros e futuros. Então, muitas das vezes, um Estado, para incentivar uma empresa estar residente em seu território, ele concede alguns benefícios, como por exemplo de ICMS. Por quê? Porque hoje o cenário de arrecadação é no local de origem. Com o passar dos anos, o imposto ele vai ser recolhido no local de consumo. Então haverá uma mudança no que diz respeito à forma de tributação. Então é importante a gente destacar que, muitas das vezes, toda aquela questão que a gente enxergava de guerra fiscal fria entre os estados, onde um procurava conceder mais benefícios às empresas que lá estavam residentes, isso tende a ter uma mudança. Tá? Então a gente tem que estar atento para todos esses pontos. Contratos com clientes e fornecedores, revisar cláusula de reajuste nos contratos, a formação do preço, responsabilidades fiscais. O que eu quero dizer com isso? Se um fornecedor, em relação às suas responsabilidades fiscais, toda a questão de emissão de nota fiscal da forma correta, com os códigos corretos, com o pagamento em dia, com a forma correta de pagamento, isso vai impactar no quê? No crédito que eu vou receber. Então eu tenho que procurar fornecedores responsáveis fiscais, o contrato de longo prazo, então tem que ser revisto, tem que ser objeto de atenção neste momento. Não deixe para depois. Veja a reforma tributária já. E muitas empresas estão criando aditivos contratuais específicos para o período de transição. E nós vemos também o planejamento tributário imediato. A gente tem que planejar agora, não deixe para depois. Embora a implantação completa só vai ocorrer lá em 2033, se não houver alguma postergação para isso, agora este é o momento de adaptação operacional. Então estude a reforma tributária, dê atenção para a reforma tributária já, neste momento. Porque as empresas mais preparadas, elas já estão realizando simulações da carga tributária. Como que será o meu cenário hoje e daqui a alguns anos? Algumas simulações para que as empresas possam entender. Por isso, o papel do contador consultivo, nesse momento, é o que ganha
Vantagem, porque ele está assessorando, ele está trazendo o seu cliente para uma roda de conversa, mostrando os impactos tributários do futuro, fazendo com que esse empresário fique fidelizado. Então, os estudos desse impacto financeiro, processos vão ter que ser revistos, a capacitação da sua equipe fiscal, contábil e financeira é importantíssima. O documento fiscal, como citei, é um ator principal da reforma tributária. Então, a emissão de uma nota fiscal sem as devidas preocupações, sem a devida correção, o esmero à emissão de uma nota fiscal não vai poder ficar para depois. Então, a equipe que emite a nota fiscal, a equipe que faz uma escrituração fiscal, contábil, departamento financeiro, tem que estar preparado para a reforma tributária, tem que ser capacitado já, neste momento. Trago aqui algumas reflexões, trago aqui alguns pontos para que você possa pensar. O planejamento tributário individualizado para a definição do regime tributário. O que eu quero dizer com isso? Quero trazer aqui o exemplo B2B, B2C. B2B, business to business, empresa que vende para empresas. Então, é um cenário. Vamos destacar, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional que revende produtos para outras empresas. O que deve ser visto? O que deve ser refletido neste momento? A opção pelo regime híbrido do IBS e CBS dentro do Simples Nacional. Se vai pagar por dentro, se vai pagar por fora. Os meus clientes, eles são empresas, eles vão exigir o crédito tributário correspondente à nota fiscal? Vai, em alguns casos, compensar para esse cliente o ingresso no regime híbrido. Já o B2C, Business to Customer, que é o cliente, né? Empresa que vende para o cliente final, para o consumidor, para uma pessoa física. Talvez nesse cenário não seja vantajoso o regime híbrido, né? Então ela pode permanecer no Simples Nacional, talvez no cenário atual. Então tudo isso tem que ser visto. E uma outra pergunta também deve ser feita: como eu estou preparando os meus clientes para a reforma tributária? Você, profissional contábil, não deixe para depois, não deixe para outro momento. O assunto é para já. Por quê? Quando você prepara o seu cliente, você vai conseguir, né, alcançar o seu cliente com um assunto que vai impactar a empresa dele ao longo dos próximos anos. Você vai trazer o quê? A preparação para o período por vir. É uma oportunidade aonde você tem de fidelizar o seu cliente, fidelizar a relação que você tem com a empresa, para que, eventualmente, esse cliente não venha evadir-se da sua carteira de clientes e vá para um outro profissional contábil. E também aquele profissional contábil, aquele profissional que está preparado, ele vai ter um leque de possibilidades, ele vai poder expandir a sua atuação em consultoria. O papel do contador-consultor, ele está cada vez mais ganhando força, principalmente com a reforma tributária. Então são essas reflexões que eu trago para que todos nós possamos nos preparar, nos adequar para essa tão importante mudança que temos no nosso cenário. E nós, do Grupo Módulos, como estamos com a reforma tributária do consumo? Quero reforçar a todos também que os tributos que estão sendo reformados são aqueles considerados do consumo, que é o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. A gente ainda vai continuar vendo imposto de renda e contribuição social. Esses tributos ainda não foram reformados, mas eu trago aqui esse reforço de que os tributos, os impostos que estão sendo reformados, são aqueles que incidem sobre o consumo.
Aqui, pessoal, dentro do Grupo Módulos, nós criamos, desde o ano de 2025, um comitê interno com reuniões periódicas para debater as recentes publicações sobre o tema, prevendo cenários e impactos para as empresas e escritórios de contabilidade, atuando em nossa preparação interna e mantendo a excelência nos nossos atendimentos. Então, todo o nosso software, todas as nossas ações, elas estão prevendo a reforma tributária. Neste primeiro momento, na nossa frente dos nossos sistemas empresariais, como eu mostrei, o nosso software já está em constante adaptação aos novos tributos para atender já essa fase de teste, preservando a credibilidade das nossas soluções. Então, estamos preparados para emitir nota fiscal de acordo com a legislação. Os clientes, que muitas das vezes são indicados pelo nosso contador. Você, contador, você pode indicar clientes para o Grupo Módulos, fazer a emissão das suas notas fiscais pelo nosso software. E nós temos o nosso programa de indicação premiada, no qual você consegue, com uma indicação, benefícios ao indicar e esse cliente fechar conosco. Dentro da nossa escrita fiscal, em guias, simulador da reforma tributária, podemos informar um determinado período, a empresa, e ao pressionar o Enter, nós temos a informação daquele faturamento que foi apurado dentro do sistema previsto dentro da reforma tributária ao longo dos próximos anos, com uma alíquota prevista de 27%, sendo 8,4% para CBS e IBS. Abaixo nós temos o PIS e como esse tributo vai se comportar ao longo dos anos. Logo abaixo, nós temos também um gráfico na variação do período de transição, trazendo as informações ao longo do período. Vemos então que o sistema está em constante evolução, entregando para os nossos clientes informações ao longo das modificações que a reforma tributária tem trazido. E isso é muito importante destacar, que essas informações vão permitir que sejam realizadas as reuniões com essas informações que serão apresentadas, com dados muito próximos à realidade de cada um dos clientes frente à reforma tributária. Visto ainda que não possuímos as definições das alíquotas que serão utilizadas nos próximos anos. Eu separei aqui alguns materiais de apoio: o portal da reforma tributária e o portal da conformidade fácil. Na plataforma da reforma tributária, nós temos a calculadora de tributo sobre o consumo, as minhas apurações assistidas de CBS, simulação de pagamento de DARF e de CBS, consultar transferências de CBS, consultar ressarcimentos de CBS, atendimentos de CBS e gerar credencial de acesso para APIs. Isso para o contribuinte mediante a certificação digital. E no portal da Conformidade Fácil, nós temos as tabelas de classificação tributária, que é uma recomendação que eu dou a todos. Então, dentro do portal da Conformidade Fácil, ao acessar no seu painel inicial, nós temos a tabela de classificação tributária, que ela vai ter uma visão da questão de codificações de CST, da tributação, se haverá alguma redução ou não. Por exemplo, se eu entrar no CST 200, alíquota reduzida, então aqui nós temos o código 200.001, que serão os serviços de transporte de bens, as zonas de processamento de exportações de bens exportados a partir das zonas de processamentos de exportação. Então, nós temos aqui a redução nos percentuais de CBS e IBS em 100%. Então, a gente consegue averiguar alguma isenção, algum desconto, alguma redução na base de cálculo. A gente consegue ver as reduções
e os CSTs que serão utilizados para a emissão nas notas fiscais. Trago aqui as considerações finais. Com tantas mudanças previstas para os próximos anos, os profissionais contábeis continuarão sendo essenciais para assessorar as empresas no que está por vir. A aplicação aos estudos, compreendendo os cenários de forma clara, trará, certamente, saúde financeira aos negócios. Vemos também o leque de possibilidades que se abrirão para quem estiver devidamente preparado. Aumento de oportunidades, lucratividade e fidelização da carteira de clientes. Este é um momento único. O mercado está cada vez mais competitivo e desprezar os impactos da reforma tributária do consumo representa riscos irreparáveis não só às empresas, mas aos profissionais. E eu volto aqui para agradecer a sua atenção a essa transmissão e solicitando as suas inscrições nas nossas mídias sociais, no @Grupo Módulos nas redes, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, LinkedIn, para que você se mantenha sempre atualizado das nossas últimas informações e conteúdos. Agradeço a atenção, até a próxima. Tchau, tchau.